E na aula de hoje a gente vai falar sobre os pilares da captação de investimento: a paixão, a vantagem e a credibilidade, que é um processo de vendas para a gente poder fazer a captação de investidores e o financiamento do nosso projeto. É importante a gente ter ciência aqui que logo no início do curso a gente está vendo esses conceitos, como a gente acabou de ver, gestão de risco, por exemplo, tá? E agora a paixão, a vantagem e a credibilidade, que eu acho que é um dos principais conceitos aqui do nosso negócio, que durante a nossa escalada imobiliária é importante que a gente sempre tenha em mãos a lente da paixão, da vantagem e da credibilidade, os olhos do investidor, porque aqui, dentro da nossa proposta, o investidor é o nosso principal cliente, ele é o foco, né? É por ele que a gente está desenvolvendo esse produto. Então, se a gente tiver o olhar do investidor, atender as necessidades do investidor durante todas as etapas do nosso projeto, a chance da gente não conseguir fazer essa captação de recursos é muito pequena. Tá? Vocês vão ver que se a gente conseguir atender todos esses passos aqui, é relativamente simples a gente conseguir o recurso necessário para poder financiar o nosso projeto. Tá? Falando aqui do primeiro pilar da paixão, a gente tem que... A paixão tem um papel central nesse negócio, tá ok? Aqui, a gente chama de paixão porque a gente cria aqui nesse momento uma conexão emocional do investidor com o nosso projeto. E por que a paixão é necessária e por que a gente chama de paixão, né? Dentro de um processo de vendas, a primeira abordagem tem que capturar a atenção da pessoa que está interessada nesse negócio. Porque se a pessoa não se interessar, né, se de certa forma ela não se apaixonar e não ficar ali meio hipnotizada pelo projeto num primeiro momento, ela não vai ouvir você falar sobre SPE, advogado, tributo, planejamento contábil, jurídico, nada disso. Então, a função da paixão é realmente capturar a atenção do investidor para que a gente possa explicar para ele como que funciona o nosso projeto, tá ok? E aqui, a paixão, a gente tem dois elementos principais aqui que compõem o pilar da paixão. O primeiro deles é a localização, tá? Então, sempre quando a gente for buscar um terreno para a gente poder desenvolver um projeto, eu sempre friso isso, né? Investimento em imóveis é localização, localização, localização. Então, é a localização que, em um primeiro momento, vai capturar a atenção do seu investidor. Não adianta nada você desenvolver um projeto arquitetônico lindo, maravilhoso, mostrar o projeto 3D para o investidor, ele gostar, e aí você coloca ele no carro, leva até o local, e aí pronto. O investidor, ele desanima, né, com o projeto todo, porque o local não é interessante. Então tem que ser o inverso. O local tem que chamar a atenção primeiro. A localização tem que ser excelente, né? E quando a gente fala de localização, a gente vai ter uma aula aqui já sobre localização, mas via de regra, o local já tem que estar todo urbanizado, bem conservado, próximo de serviços relevantes, né? E tem que ser um local agradável, que a gente tenha essa percepção de valor. E aqui, essa palavra valor tem muito a ver com a paixão, porque ele não é o valor monetário, né? Até o Warren Buffett que fala isso, aquele senhor que a gente mostrou agora há pouco, né? Considerado o maior investidor do mundo, que preço é aquilo que a gente paga e valor é aquilo que a gente leva. Então, se a gente pensar na localização, preço é o que a pessoa paga no imóvel para morar naquela região, né? E o valor é o que ela leva junto com aquilo, como, por exemplo, um bom café que tem ali perto para ela poder se imaginar ali tomando um café à tarde, um parque bem arborizado, bonito, conservado, para ela poder ir caminhar com os filhos, né? Uma via de acesso com um supermercado grande próximo, para ela poder fazer uma compra. Então, o valor é isso, está muito ligado à imaginação, aquilo que a pessoa imagina que pode, uma vida que ela imagina que possa viver. Tá? Por isso que a gente chama de paixão até. E aí o projeto arquitetônico ele vem para complementar isso, para materializar essa conexão emocional. Tá? Então, o pilar da paixão é importante por isso. A gente tem que conseguir aqui, no pilar da paixão, capturar a mente e o coração do investidor. Claro que a decisão dele é racional, sim, mas num primeiro momento, um primeiro impacto, a paixão tem que segurar ele para ele ouvir aquilo que a gente tem a dizer, avançar, explicar para ele
as vantagens do negócio, que aí é o segundo passo, tá? Mas voltando aqui na paixão, tem um exemplo que eu gosto de dar, que é o seguinte: a paixão é aquilo que a gente sente em se tratando de imóveis, né? Na posição de investidor, porque eu também sou investidor. Quando a gente anda em uma determinada região, e enquanto a gente anda, a gente se encanta e imagina assim, puxa vida, como eu queria ter um imóvel aqui, né? Isso é a paixão. Então, aquele lugar moderno, bem conservado, é, com construções bonitas, né, modernas, servida de bons serviços, com cafés, shoppings ali próximo. Então, quando a gente trata de paixão é isso, tá? É muito mais o valor, é aquilo que a gente leva do que aquilo que a gente compra, tá? E aí a gente avança então, uma vez que a gente capturou a atenção do investidor, a gente avança para a vantagem. Porque, via de regra, como que funciona, né? O investidor, você vai lá, mostra a região para ele, ele se encanta, se apaixona. Mas e aí? Por que ele compraria com você? Por que ele não compra de qualquer outro na rua? Porque com você, com a gente, ele tem vantagem. E essa vantagem, ela precisa ser tangível, tá? Ela precisa ser uma vantagem real, né? E agora sim a gente está falando de dinheiro e não de valor. A gente está falando de compra mesmo, né? Aqui é interessante que o investidor entenda que, em termos de vantagem, se ele comparar relativamente, assim, vamos imaginar que ele está fazendo aquisição de uma unidade, que algumas vezes é sim, especialmente quando a gente faz o empreendimento para locação, né? Ele tem que enxergar, comparar a unidade que ele está adquirindo junto e desenvolvendo junto com a gente com a unidade que está pronta no mercado. Então, por que ele não compraria uma que está pronta? Porque aqui ele vai comprar com desconto, entre aspas, significativo, né? E aqui gira entre 20% e 30% de desconto. Então essa é uma vantagem tangível, é real. A gente pode fazer uma pesquisa de mercado e demonstrar para ele. Falar, ó, o imóvel aqui, um exemplo, tá? É vendido por R$ 200.000. A gente vai entrar capitalizando aqui por 140. Ele vai enxergar, puxa vida, tem aqui uma vantagem tangível. E a vantagem, ela não é um único elemento. Por exemplo, não tem aporte inicial relevante, então para ele entender que não é uma compra de imóvel mesmo, igual as pessoas têm essa ideia, né? De que quando está fazendo a aquisição do imóvel tem a entrada, depois tem as parcelas e a intermediária. Não, ele é investidor, ele vai vir ser sócio do negócio. É importante ele entender isso, né? E como sócio, a gente vai fazer os aportes a partir do momento que começar a obra, e os aportes são iguais durante o projeto. Então, entende que existe uma cesta de vantagens para o investidor aqui. Ele vai, entre aspas, né, adquirir uma cota de investimento que, se comparado com o valor de mercado, varia entre 20% e 30% de desconto. Não tem recurso antecipado, ele começa a capitalizar no momento que começa a obra, e ele faz as capitalizações em valores iguais durante a obra, ou seja, ele não tem aquele risco de fazer a capitalização e o dinheiro dele não está sendo usado ainda, ele ficar, de repente, até naquela neura, né, de imaginar, puxa vida, como será que está acontecendo o projeto? E a partir do momento que ele vai capitalizando, o projeto vai acontecendo. As duas coisas acontecem em paralelo. Tudo isso é uma vantagem para o investidor, tá? Então, aquele projeto que ele se apaixonou, agora ele enxerga também, além da paixão, ele enxerga vantagem. E aí as coisas esfriam um pouco e ele vai querer entender como que esse negócio funciona. Muito bem, ó, já me apaixonei pela localização, entendi que existem vantagens, mas e aí? Como que eu faço para participar desse negócio? E aí vem o último pilar, que é o pilar da credibilidade, tá? Não é só a paixão e as vantagens tangíveis que trazem um investidor para dentro do negócio. Muito pelo contrário. O que faz o investidor entrar, de fato, em um investimento como esse nosso, é o caminho seguro de entrada. Tá? É a credibilidade no processo. E aí a gente precisa demonstrar que a gente tem uma estrutura jurídica sólida, com uma equipe profissional trabalhando junto com a gente. E para isso a gente precisa, antes de abordar o investidor, já está com isso tudo resolvido, com uma equipe já montada, né? É por isso que a gente vai ter um módulo exclusivo só
sobre o time de trabalho, as pessoas que vão assessorar a gente nesse projeto. E aqui, nesse momento, a gente precisa demonstrar isso para o investidor. Ó, a gente tem aqui um advogado especializado em direito imobiliário, a gente tem um contador especializado na contabilidade da construção civil, a gente vai operar através de uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, e aí vem a história. Lembra que a gente montou a história, a semente e tudo mais? Agora há pouco, nas últimas aulas aí, nesse momento que você estiver junto com o investidor, você já vai estar craque na sua história e vai conseguir explicar isso para ele com clareza, de como que o time funciona, a transparência do negócio, como que funciona a estrutura de uma SPE, que na verdade investir através de uma SPE separa e protege o patrimônio do investidor, né? E aí a gente compõe esse último pilar aqui, que é o pilar da credibilidade. Então, durante todo esse nosso trajeto, sempre quando a gente, por exemplo, eu vou buscar um terreno no início do projeto, tá? Então eu tenho que pensar lá com a cabeça, né, com a lente do investidor. Eu tenho que buscar, agora é o momento de desenvolver a paixão. Agora eu vou fazer, encontrei o terreno, é apaixonante, tem as características e tudo mais. Agora eu vou desenvolver a viabilidade do projeto. Aqui dentro da viabilidade, a gente vai construir o pilar da vantagem. Tá? É no processo de viabilidade que a gente constrói o pilar da vantagem para o investidor. Então, quando eu estou buscando o terreno e desenvolvendo o projeto, eu estou construindo o pilar da paixão. Quando eu estou desenvolvendo a viabilidade do projeto, nós estamos construindo o pilar da vantagem. E depois, quando a gente vai tratar de planejamento jurídico, planejamento contábil, estruturação da SPE, a gente está tratando de credibilidade. Então, é um processo estruturado e bem claro para a gente. Vocês podem ver que o caminho está claro. Acabei de explicar aqui para vocês. O que a gente precisa é pavimentar cada um deles, realmente tratar cada um desses pilares nos mínimos detalhes, tá? Em termos de localização, a gente vai ter uma aula nesse módulo ainda tratando sobre localização, tá? Em termos de viabilidade, a gente vai ter uma aula falando da lógica dos valores e depois lá na frente são dois processos de viabilidade que a gente tem. E aí sobre a estruturação do time jurídico, contábil, a gente também vai ter aulas específicas, tá? O importante aqui é você entender que existem esses pilares e agora no decorrer das nossas aulas, você identificando o que é paixão, o que é vantagem e o que é credibilidade. Para a gente poder montar tudo isso aqui e a hora que chegar o momento de fazer a captação de recursos com os investidores, a gente está com a nossa historinha que a gente acabou de dar início nela na ponta da língua, tá? Então, a aula de hoje era isso, né? A gente ia tratar aqui dos conceitos da paixão, da vantagem e da credibilidade. Deixa aqui embaixo os seus comentários para a gente poder responder as dúvidas que você tiver. Bora molar o nosso machado e vamos para a próxima aula.